crianças, olá famílias, queridos alunos, estamos aqui no projeto Aula em Casa, esse projeto que é feito todo para você com muita excelência, alunos de todo o nosso Brasil. Eu sou a professora Dilma dos Anjos e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Vamos conferir o que nós temos para a aula de hoje? Vamos lá? Aula 11. Eixo. Questões ambientais no município de Manaus. Conteúdo: os problemas ambientais no município de Manaus. E as nossas habilidades: identificar os problemas ambientais de Manaus, percebendo a influência do homem nesse processo e destacando os cuidados necessários para a preservação de matas, rios, igarapés e etc. Então, você se prepara aí, coloca caneta, caderno, tudo pertinho de você, chama a família para aprender, porque agora é hora de estudar. E então, você conhece que animal é esse que está bem aqui ao meu lado? Se você disse macaco, você acertou. Esse é um sauí de coleira, um macaco de pequeno porte que é símbolo da cidade de Manaus, o nosso mascote. E mais, você sabia que o sauí de coleira só existe aqui na Amazônia? Na verdade, no estado do Amazonas, numa faixa de terra que vai de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Ele só existe nessa região, por isso ele é símbolo da nossa cidade. Mas, crianças, uma informação importantíssima sobre o nosso sauí de coleira. Ele está em vias de ser extinto. Ele está ameaçado de extinção. Mas por que isso? Justamente por causa do nosso assunto de hoje, o nosso conteúdo de hoje, que são os problemas ambientais. E para iniciar essa nossa reflexão, porque o nosso papo hoje é sério, eu quero que você acompanhe esse poema ecológico. Se aos pássaros perguntares quem polui os nossos ares, onde os pulmões se consomem, o ecológico responde: homem, homem, homem. E o humus de nosso chão, que resta pro nosso pão logo após uma queimada, o ecológico responde: quase nada, quase nada. O que era o Saara? A Amazônia o que será? Um futuro muito incerto? O ecológico responde: só deserto, só deserto. O que resta desmatando, o que sobra devastando, ao homem depredador? O ecológico responde: só a dor, a dor, a dor. Que precisa a natureza para manter sua beleza e amainar a sua dor? O ecológico responde: mais amor, amor, amor. Deu para pensar um pouquinho, crianças? O que a nossa natureza precisa? O que o nosso ambiente precisa? Mais amor, mais cuidado, mais proteção. Mas nós precisamos entender o que é esse meio ambiente. De olho na tela que nós vamos descobrir. Vamos lá? Meio ambiente. O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora olha aqui para mim. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e você percebeu que o meio ambiente é o meio que nos cerca, é onde nós estamos. Mas esse meio ambiente possui problemas gravíssimos e nós vamos ver os mais graves, né? E os mais urgentes a serem, acabar com esse problema, tá bom? Vamos lá? Primeiro,
que você vê aí? O desmatamento. Muito bem. O desmatamento, nossas árvores, nossa floresta está no chão, não é? E cada vez mais aumentando. Próximo problema, gravíssimo. O que você consegue observar aí? Fogo, né? Então, são as queimadas, isso mesmo. E as queimadas são tão graves porque, além de matar a vida vegetal, também mata os animais. Mata todos os animais que estiverem ali naquela região. E um outro problema seríssimo também, que você observa aí neste rio, neste garapé sujo, é a poluição. Muito bem, isso é muito, muito sério. Agora olha aqui para mim. Os problemas ambientais, eles acontecem em todo lugar, em todo o planeta. Mas antes de pensarmos que esse problema atinge todo o planeta, nós precisamos pensar no aqui e agora. Nos problemas ambientais, nas áreas urbanas, que é a cidade onde você mora, onde você habita. Vamos lá, acompanhe aí comigo. Os problemas ambientais nas áreas urbanas. Despejo de esgoto sanitário nos rios e igarapés. O que mais que nós temos como esses problemas? Lixos urbanos, você pode observar aí na imagem, cheio de lixo, mal acomodado, não está organizado para poder se descartar. Enchentes que são provocadas por esse lixo, poluição sonora, poluição do ar e visual. Agora olha aqui comigo. Eu quero mostrar para você como isso acontece na nossa cidade. Não especificamente na cidade de Manaus, mas em todas as áreas urbanas, onde tem concentração de pessoas, de fábricas, de trânsito. Então, você vai observar. Olha aí na nossa imagem. Vamos abrir aqui. Você vai perceber a poluição do solo, né? Você está percebendo poluição do ar. Olha só de fumaça que sai das nossas fábricas. Poluição radioativa, que são fábricas de materiais radioativos. Poluição visual nós temos. Poluição luminosa. Poluição térmica. Então, nós temos toda essa... Deixa eu diminuir aqui para você dar uma olhada no rio. Olha aqui, crianças. Um rio tão bonito, mas cheio de poluição. Sem contar os navios que carregam combustível. Olha como contaminam as nossas águas. E essa poluição, ela mata toda a vida que tem aqui. E quanto mais cidade, quanto mais crescimento desordenado dessa cidade, a poluição aumenta. Então, olha aqui, crianças, comigo. Deixa eu te dizer. Aqui é onde nós moramos também, porque você mora numa zona urbana. Então, antes de nós pensarmos que o problema é de outro lugar, que é o planeta, mas nós somos o planeta. Nós moramos no planeta e o cuidado, a preservação tem que começar aqui, ó, onde nós moramos, mais precisamente no meio ambiente chamado casa, porque a nossa casa é um meio ambiente. Vamos dar mais aqui uma olhada aqui na nossa imagem? Olha só. Você sabia que toda essa poluição de fumaça, ela pode provocar chuva ácida, uma chuva que mata a plantação, que faz mal, que destrói. Então, nós temos muitos, veja que são vários tipos de poluição, não é? E agora você já está observando. Olha só o esgoto, você está vendo isso aqui, ó, verde caindo na água? Isso aqui é esgoto caindo no rio, crianças. Que crime! Nós chamamos isso de crime ambiental, viu? Então, agora você já sabe o que é, mas eu te convido para conhecer um pouquinho desse crime ambiental que acontece, sabe onde? Aqui, na cidade de Manaus. Vamos lá? De olho na tela. Problemas ambientais no município de Manaus.
Como você já sabe, Manaus é cheia de belezas naturais, rica em água e biodiversidade. Professora, o que é essa biodiversidade? É justamente toda essa natureza, animais, plantas. Vamos continuar. Entretanto, em meio a tantas belezas e recursos naturais, existem vários problemas ambientais que colocam em risco os ecossistemas e a saúde dos homens e de outros seres vivos. Olha só, Manaus, ele tem, a nossa cidade, esse município, ele tem sérios problemas ambientais. E o primeiro que nós vamos mostrar um pouquinho é o desmatamento. Olha aí, lê comigo. Mesmo localizada no coração da floresta amazônica, Manaus tem quantidade baixa de árvores, olha só. O que mais que tem? O desmatamento em função da ocupação irregular da terra associada às construções de prédios e o surgimento de ruas e avenidas. Então, tudo isso, olha só, crianças, tudo isso faz com que a nossa cidade seja uma cidade quente. Manaus não tem esse clima tão quente só porque ele tem o clima equatorial quente e úmido, porque está ali na linha do Equador, não é? E os raios solares incidem com mais força aqui. Não! Também porque é uma cidade que, embora esteja dentro da floresta amazônica, ela infelizmente tem muito poucas árvores. Então, isso é um problema. E o próximo problema, professora? Vamos lá? As queimadas em Manaus. Boletins do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostra que Manaus é uma das cidades que mais sofre com os efeitos da fumaça gerada pelas queimadas registradas no interior do Amazonas, sobretudo no sul do estado e na região metropolitana. Em Manaus, a queimada de lixo é maior causa de denúncias. Queimada urbana é crime, prevista no Código Ambiental do município, na Lei 605 de 2001. Olha aqui, acompanhe comigo, olha só. Nós sofremos com fumaças. Aquela época que nós chamamos de verão amazônico, então a cidade fica coberta. Você acorda ou então à tarde, você olha pela janela, você faz assim, coloca a sua vista mais longe e você vê aquilo nublado. Ah, é névoa? Não, é fumaça que traz doença, prejudica as pessoas, as crianças, os idosos, não é? Então, tudo isso é resultado da queimada. E você já sabe, queimar o nosso lixo doméstico lá no quintal é crime. Isso. Então, agora acompanhe aí essas imagens da nossa cidade. Dá uma olhadinha. Você viu? Você viu, querido aluno, como está a situação da nossa cidade? E não depende apenas do poder público deixar, conservar nossa cidade limpa. Depende de cada um de nós. Nós que precisamos cuidar, em primeiro lugar, do ambiente em que vivemos. Mas que consequências essa degradação traz para o nosso ambiente? Acompanhe aí. O resultado disso é o aquecimento global, alterações do ciclo natural de animais e plantas, falta de água potável,
poluição do ar e água, entre outros. E no futuro, professora? No futuro, isso tudo pode ser ainda pior, com a ausência de água potável, energia elétrica e alimentos, além de muitos problemas sociais. Olha aqui para mim, crianças. Você imagina que tudo isso pode causar a falta de água potável? Porque não é que a água vai acabar do planeta, mas nós não tomamos a água do mar. Nós tomamos água potável, que nós chamamos água doce. Se essa água estiver poluída, não vai servir nem para os animais que nela vivem e nem para os seres humanos. Então, vai ter sim uma ausência de água para nós tomarmos, para a vida acontecer no nosso sistema. E como que nós podemos preservar, como nós podemos cuidar, o que que nós podemos fazer? E agora nós vamos ter algumas sugestões, algumas dicas bem assim que criança faz, adulto também, ok? Vamos lá? Primeiro, evitar o desperdício de água. Ficar horas gastando água, não é? 2, não jogar lixo nas ruas, mata, igarapés e rios. Terceiro, economizar energia elétrica. 4, separar os lixos orgânicos e recicláveis, sendo que essa é uma atividade que falta desenvolver muito nas nossas cidades. 5, utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis. Biodegradáveis são aqueles que a natureza pode desfazer, que ele se desfaz normalmente na natureza. 6, não realizar queimadas do lixo doméstico. Lembra que nós falamos, é crime ambiental. 7, reutilizar, reaproveitar e reciclar o que for possível. Olha só, crianças, nós vimos agora algumas maneiras de nós deixarmos o nosso ambiente melhor, o nosso planeta, a nossa cidade muito melhor do que ela é. E vai nos ajudar também a preservar, como por exemplo, não jogar lixo no igarapé. Na nossa região, existem muitos igarapés dentro da cidade, muitas pessoas morando na orla, né, na beira dos igarapés. E precisa cuidar, não ficar jogando lixo. Às vezes nós vemos geladeira, fogão, sofá ali, não é? E nós precisamos cuidar para que isso não aconteça. Mas os igarapés são assunto para uma próxima aula, tá bom, crianças? Mas eu quero que você pense que você pode reutilizar suas coisas, não use uma vez e jogue fora. Você pode reciclar, não é? Coletar material, reaproveitar. Por exemplo, uma garrafa que você tomou refrigerante, normalmente elas vêm em garrafas plásticas, ela pode se transformar em um porta-lápis, ela pode virar uma outra coisa que você pode utilizar, não é verdade? Então, para tudo na natureza, nós temos uma solução para que nós possamos manter esse nosso ambiente saudável. Agora que você já aprendeu tudo isso, nós vamos exercitar o que você aprendeu. Vem aí o seu exercitando. Vamos lá, exercitar essa cabeça ecológica, essa mente que está fervendo aí. Primeira questão, indique a alternativa que corresponde à afirmativa. O dia 5 de junho foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução 27 de 15 de dezembro de 1972, com a qual foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o ambiente humano. Essa data celebra o quê? 5 de junho celebra o quê? Vamos às opções? Opção A, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Opção B, o Dia da Criança. Opção C, o Dia da Leitura. Opção D, o Dia da Terra. O que foi criado nesse dia? Ok? Você já fica aí pensando. Vamos lá para a segunda questão? Olha esses animais, que lindos, eles são típicos da nossa floresta. Mas a questão é,
Identifique o animal símbolo da cidade de Manaus, o nosso mascote. Quem é ele? A. A arara. B. O sauim de coleira. Ou C. O tambaqui. Quem será? Você vai ficar aí fazendo a sua tarefa, exercitando, e daqui a pouquinho eu volto para a gente conferir. Vamos lá?
Então, tudo resolvido, né? Bem fácil, bem gostoso de aprender. Vamos lá saber se você acertou tudo. E eu acho que acertou. Vamos lá, primeira questão. Indique a alternativa que corresponde à afirmativa. Então, nós temos uma afirmativa e nós vamos ver que alternativa vai corresponder a ela. Diz assim: o dia 5 de junho foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução 27 de 15 de dezembro de 1972, com a qual foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o ambiente humano. Essa data celebra o que é que celebra? Vamos lá? O que você escolheu? Na letra A diz que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na letra B diz que é o Dia da Criança. Na letra C diz que é o Dia da Leitura. E na letra D diz que é o Dia da Terra. Bem, aí você pensa, se está falando de meio ambiente, se eles fizeram uma conferência para tratar sobre esse assunto, então só pode ser o Dia da Terra? Não, pode ser o Dia do Meio Ambiente. Vamos conferir? 1, 2, 3. Olha só, mas ainda aqui eu quero que você saiba o seguinte. Você aprendeu que 5 de junho, vamos lá, vou pôr bem aqui a data, 5 do mês 6. 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente. E o Dia da Criança, professora, essa daí não tinha como eu errar, né? Porque é quando? 12 de outubro. E o Dia da Leitura? Ah, essa tá mais difícil, professora. Mas você sabia, criança, que o Dia da Leitura também é dia 12 de outubro? Isso, é o Dia da Criança e o Dia da Leitura. E o Dia da Terra? O Dia da Terra é dia 22 de abril. Isso, o dia que comemora também o descobrimento do Brasil, ok? Então, agora nós vamos para a nossa segunda questão. Identifique o animal símbolo da cidade de Manaus. Lembra que nós falamos do nosso mascote, que ele só ocorre aqui nessa nossa região metropolitana, aqui em Manaus, e o preto da Itacoatiara? Será que é a arara, o tambaqui ou o sauí de coleira? Qual será? Eu vou marcar o sauí de coleira. Eu acho que você marcou essa também. Vamos conferir? Olha só, sauí de coleira. Muito bem, acertou. Parabéns para você. Agora, olha só. Vimos o sauí de coleira, que é o nosso mascote, e tudo aquilo que a nossa natureza representa e o quanto que ela é importante. Então, agora eu te convido para nós resumirmos tudo isso que nós conversamos no nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Então, crianças, resumindo a nossa aula de hoje, um dos assuntos mais importantes da geografia é o meio ambiente, é a natureza, é o planeta Terra. E foi isso que nós vimos hoje. Mas nós nos concentramos em quê? Nos problemas ambientais das regiões urbanas, da cidade. Por quê? Porque esses problemas, eles são causados pela população que ali vive, porque o problema não é a natureza que cria os seus problemas, não são os animais que poluem. Quem polui são os seres humanos, as pessoas que estão ali naquele lugar, que queimam, que desmatam, que poluem, viu? Lembra das imagens que nós vimos da nossa cidade? Como que está poluída? Uma cidade bonita, uma cidade grande, moderna. E aí você diz assim, você pode até pensar, professora, mas os problemas ambientais, eles só são de grandes cidades, que tem muita população. Sabia que não, crianças? Que existem também esses problemas ambientais nas áreas rurais, que são menos habitadas, mas também estão passando por problemas de poluição, principalmente os igarapés, as lavouras, com muito agrotóxico, que contamina os lençóis de água. Então,
É algo, como eu disse no início da nossa aula, é um papo sério, que nós precisamos refletir, analisar. E você, como aluno que é, um aluno inteligente, um aluno que está recebendo uma formação consciente de preservação da natureza, você precisa agir, porque só é o adulto, é o papai e a mamãe que vão cuidar. Não! Quando você vai de ônibus ao centro, você quer comer aquele picolé, não é? Tomar aquele picolé gostoso. O que você vai fazer com o palito? Professora, eu vou jogar pela janela do ônibus. Não! Guarda e descarta na lixeira mais próxima, né? E se não tiver lixeira mais próxima, leva para casa e joga no lixo de casa. Horas, não custa, não é verdade? E assim nós podemos fazer, comer o nosso bombom e também jogar no lixo a casca. As embalagens nós não podemos jogar assim, ó, no chão. Recebe as lembrancinhas lá na escola, joga as embalagens que não vão servir no lixo e não no chão da escola, como a gente tem visto acontecer. E agora nós temos um poema. Iniciamos a nossa aula com um poema ecológico. Agora nós temos um outro poema que diz assim: antes que seja tarde. Acompanhe aí. Antes que seja tarde, ecologia. Ei, criança! Em seus sonhos coloridos, viaje para um mundo feliz e saudável. Sinta bem forte o ar que você respira, o alimento que sustenta o seu corpo, a água que o purifica. Ensine ao homem que devemos proteger as florestas, os animais, as aves e os rios. Que desmatando, queimando, caçando, poluindo, estaremos destruindo nossas próprias chances de vida. Que os animais devem ser amados e protegidos nos lugares onde vivem. Que as florestas precisam continuar purificando o ar sem ameaça de destruição. Que o lixo não deve ser atirado nos rios, provocando a morte dos peixes e de outros seres que vivem na água. Que não devemos poluir a atmosfera, nem destruir a camada de ozônio, abrindo um buraco no céu e tornando os raios solares perigosos à vida de todos os seres. Criança, você tem muito a ensinar ao homem. Sua tarefa é bela e sublime. A natureza ficará agradecida e retribuirá sempre ao bem que lhe fizemos. Viu como você é importante? Antes que seja tarde. Então, assim, nós resumimos a nossa aula de hoje com essa profunda reflexão. E agora eu convido você para a gente ir para as nossas considerações finais. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Não poderia ser diferente, com um pouco de poesia, um pouco de reflexão, porque essa é a nossa casa, esse é o nosso lar. Nós precisamos cuidar da nossa cidade, cuidar do campo, cuidar da nossa natureza e do ambiente que nos cerca. E esse é um papel seu também, não é, querido aluno? E nós estamos aqui para dizer para você que você também é um agente dessa mudança, que você pode trabalhar nessa mudança. Olha só, terminamos a nossa aula de hoje e eu quero dizer para você que estude, pesquise sobre a nossa natureza e sobre muitos assuntos que nós temos. Nos preparamos para a próxima aula, esperamos você com muito carinho. Um beijo para todos os nossos alunos. Tchau, tchau, curumizada. Até a próxima aula de geografia. Tchau!